Precisamos amar com consciência. Vamos observar o que o estoicismo nos ensina sobre amor sem autoanulação, uma cidade silenciosa ao amanhecer. Você já amou tanto alguém que esqueceu de quem era antes desse amor começar? Já. Colocou o outro como centro da sua vida. E quando ele se afastou, tudo perdeu o sentido? Talvez você esteja confundindo amor com apego e devoção com dependência. A filosofia estoica nos ensina algo radical. Você pode amar profundamente, intensamente, e ainda assim manter sua liberdade interior intacta. Vamos começar. A cultura. Do amor como fuga. Vivemos numa cultura que idealiza o amor como um tipo de completude. Filmes, músicas, novelas, tudo nos empurra à ideia de que o amor certo é aquele que nos transforma em metade de um todo. Mas, e se isso estiver errado? E se o amor verdadeiro, saudável, maduro, for justamente aquele que não exige a nossa fragmentação? Imagine um homem chamado Daniel. Desde pequeno, ele aprendeu que amar é se doar por completo. E foi exatamente isso que ele fez em cada relacionamento. Se doou, se entregou, se perdeu, deixou hobbies de lado, abandonou amigos, fez da outra pessoa seu projeto de vida. E quando esse relacionamento acabou, Daniel não só perdeu a parceira, ele perdeu a si mesmo. O que o estoicismo diz sobre o amor? Como escolha racional? Epicteto disse: lembre-se de que a pessoa que você ama é mortal, que pode partir, que está fora do seu controle. O estoicismo não é uma filosofia fria, é, na verdade, profundamente humana. Ele nos convida a encarar a realidade com clareza, sem romantizações. Para os estoicos, o amor não deve ser uma necessidade. Deve ser uma escolha livre, feita a partir da razão e da virtude. Sêneca, outro grande estoico, escreveu: Uas, sábio ama, mas não se arrasta. O que ele quis dizer com isso? Que o sábio sente, sim, mas não se anula. Ele permanece inteiro, mesmo em meio à paixão. Qual a diferença entre amar e se anular? Quando você ama alguém, o amor é seu. É uma virtude que nasce dentro de você. Mas a pessoa que você ama, ela não é sua propriedade. Ela não é sua extensão. Ela não veio ao mundo para preencher seus vazios. Se o seu amor depende da presença constante do outro, da validação do outro, da resposta emocional do outro, então o que você sente não é amor, é apego, carência, medo. Isso não é dedicação. É uma dependência disfarçada de romantismo. A técnica estoica, o diário da razão. Vamos agora à prática. Os estoicos não eram apenas teóricos. Eles praticavam diariamente. Uma das ferramentas mais poderosas é o diário filosófico, e podemos adaptá-lo ao campo dos relacionamentos. Todos os dias, antes de dormir, escreva: o que eu sinto por essa pessoa nasce do que ela é, ou do que me falta. Se essa pessoa partisse hoje, o que em mim permaneceria? Essas perguntas não são para afastar o amor, são para purificá-lo, para garantir que o amor que você sente não esteja nascendo de um buraco, mas de uma fonte. Veja o amor como aliança, não como salvação. Você não deve entrar em um relacionamento para ser salvo. Você deve entrar para compartilhar a jornada, não para transferir a responsabilidade da sua felicidade. O amor, para o estoico, é uma aliança entre dois seres completos, não entre duas metades quebradas tentando se consertar mutuamente. Imagine uma ponte com duas extremidades firmes. Cada um cuida de seu próprio lado. Só assim a travessia acontece. Uma reflexão profunda. Quem é você sem o outro? Vamos fazer uma pausa agora. Respire fundo, feche os olhos se puder e responda com total sinceridade. Se hoje essa pessoa que você ama desaparecesse da sua vida, quem seria você amanhã? Se sua resposta for, eu não sei, eu desmoronaria, eu perderia o sentido da vida, então você não está amando. Você está se anulando, você está colocando o seu eixo fora de si. E tudo o que está fora de você é instável, é frágil, é efêmero. O amor deve ser virtude, não um vício. O amor, na filosofia estoica, é uma expressão de virtude.
Você ama não porque precisa do outro. Você ama porque é capaz de oferecer ao outro o melhor de si, sem exigir nada em troca que viole sua integridade. Esse é o amor livre. Esse é o amor elevado. Esse é o amor estoico. Frases importantes. Amar com sabedoria é nunca esquecer quem você é. Você pode oferecer tudo ao outro, mas nunca deve se perder no processo. Dedique-se, mas não se abandone. Se o amor te destrói, ele nunca foi amor. Hoje você aprendeu o primeiro passo para um amor mais elevado. Que o amor não é fuga, que o amor não exige anulação, que o amor consciente começa com o autoconhecimento. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Agora vamos falar de dedicação sem dependência. O amor como escolha, não como prisão. Você já sentiu que ama tanto, que está se apagando aos poucos? Já deixou de fazer coisas que ama, de estar com quem gosta, de ser quem é, só para manter alguém por perto? Você chama isso de amor. Mas e se for só medo? Este é o mito da dedicação total. Vivemos em uma cultura que idolatra a entrega total. Filmes dizem que você completa o outro. Músicas falam de morrer por amor. Mas o que poucos percebem é que essa entrega, quando não vem da consciência, vira submissão emocional. E a submissão emocional não é amor. É medo de estar só. É dependência afetiva. Vamos falar de Marina. Uma mulher forte, inteligente, sensível. Mas que ao entrar em um relacionamento, se transformava. Deixava de sair com amigas. Parava de treinar, começava a agir e pensar conforme o outro desejava. Ela não percebia, mas estava se desconfigurando. Aos poucos, se perdia de si mesma em nome de uma dedicação cega. Os estoicos acreditavam que o maior bem do ser humano é a sua autonomia interior. Nada é mais sagrado do que o que está dentro de você. Sua razão, seus valores, sua integridade. Epicteto nos ensinou uma distinção fundamental. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. E é aqui que muitos erram no amor. Eles tentam controlar o que não é controlável, os sentimentos do outro, o tempo do outro, a reação do outro. E ao fazer isso, perdem justamente aquilo que mais deveriam proteger: a si mesmos. Vamos aplicar a dicotomia do controle aplicada ao amor. Pegue um papel, divida em 2 colunas. Na primeira, escreva: o que depende de mim. Na segunda: o que não depende de mim. Agora pense no seu relacionamento. Liste seus sentimentos. Depende de você. Suas atitudes. Depende de você. A forma como você cuida de si depende de você. Mas a resposta emocional do outro não depende. Se ele vai ficar ou ir embora, não depende. Se ele vai te amar do mesmo jeito amanhã, não depende. Essa prática te liberta, porque te mostra que dedicação saudável é você fazer o melhor que pode, sem se sacrificar além do necessário, sem se corromper. O amor não é refúgio. Muita gente entra num relacionamento não por amor, mas por medo. Medo da solidão, medo de encarar os próprios vazios, medo de lidar com a própria história. E o parceiro vira um tipo de muleta emocional. Se ele se afasta, tudo desmorona. Mas isso não é amor, é fuga. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro amor nasce da virtude e não da carência. O amor só é livre quando ele é uma escolha consciente. Você está com a pessoa porque quer compartilhar sua vida, não porque precisa desesperadamente dela para sobreviver. Marco Aurélio dizia: se algo externo a ti te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas do modo como a encaras. Ou seja, se você sofre por amor, talvez não seja o amor que está te machucando, mas o significado que você está colocando nele. Vamos expor um exemplo prático. A mulher que se apagava. Vamos voltar a Marina. Ela dizia: eu faço tudo por ele. Eu deixo de sair. Deixo de dormir, mudo meus planos. Eu faço tudo. Mas quando ele foi embora, ela não tinha mais nada. Não tinha mais amigos. Não tinha mais identidade. Ela se dedicou tanto que esqueceu de si. Essa é a armadilha. Quando você ama como quem implora por permanência,
você se torna prisioneiro da sua própria oferta. Sêneca escreveu: nada é mais escravizante do que amar aquilo que pode ser tirado de você. Pare e pense. Se você constrói sua vida em torno de uma pessoa e ela se vai, o que sobra? O estoicismo te convida a fazer o oposto, construir sua vida de dentro para fora. E, a partir dessa fortaleza interna, amar com verdade, com liberdade. Vamos a técnicas estoicas para fortalecer sua identidade no amor. Técnica número 1. A rotina do cuidado pessoal. Mantenha seus hobbies, mesmo estando apaixonado a. Nunca abandone seus valores para agradar. Cuide do corpo e da mente. Como prioridade, não como opção. Técnica número 2. O compromisso diário com a verdade. Pergunte-se: hoje eu fui eu mesmo, ou apenas a versão que o outro quer de mim? Escreva essa resposta diariamente. E se você se perceber se moldando demais, volte para o centro. Técnica número 3. O espaço consciente. Crie momentos semanais para ficar longe da pessoa que você ama, não como punição, mas como preservação, para lembrar a si mesmo que você é um ser completo, mesmo na ausência do outro. Mais algumas frases para reflexão. Dedicação é oferecer. Dependência é implorar. Você pode amar alguém e ainda assim continuar sendo seu próprio lar. Quem ama com consciência não precisa se anular para manter alguém por perto. Relacionamentos saudáveis nascem da liberdade e morrem no desespero. Hoje você aprendeu que dedicação verdadeira nasce da escolha, não da necessidade. Que o amor estoico respeita sua individualidade. Que não há liberdade emocional quando você se abandona por medo de perder o outro. No próximo capítulo, vamos tocar numa ferida mais profunda. Como amar sem medo da perda. E como o estoicismo prepara sua alma para aceitar o fim. Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquele medo silencioso de perder quem você ama? Talvez, no fundo, o medo da perda esteja te impedindo de amar plenamente. A maioria das pessoas ama com ansiedade. Vivem esperando mensagens, pedindo provas, temendo a rejeição. Amam, mas não descansam no amor. Isso acontece porque o apego é confundido com afeto. A dependência emocional é confundida com intensidade. E o medo de perder vira o pano de fundo de toda a relação. Mas, será que isso é inevitável? Será que o amor precisa vir junto com a angústia? O estoicismo e a impermanência. Marco Aurélio escreveu: tudo o que é querido é efêmero. Lembre-se de que você pode perdê-lo. Essa frase não é sobre frieza, é sobre a preparação da alma. Os estoicos nos convidam a olhar a impermanência como parte da vida. Tudo o que nasce se transforma. Tudo o que começa, termina. Ao aceitar isso, o estoico não deixa de amar. Ele ama com mais presença, mais profundidade, porque ele sabe que nada é garantido. Uma técnica estoica. Praemeditatio malorum nos relacionamentos. Imagine isso. Você acorda pela manhã, respira fundo e repete para si mesmo: a pessoa que eu amo pode mudar, pode partir, pode me esquecer. Parece duro? Sim, mas é libertador. Essa prática se chama praemeditatio malorum, ou previsão dos males. É uma forma de treinar sua mente para não entrar em pânico diante das perdas. Você não vive com medo, você vive preparado. Assim, se o fim chegar, você sente a dor, mas não se desfaz. Quem você é além do amor. Muitos perdem o chão ao fim de um relacionamento, porque fizeram do amor o centro da vida. E quando esse centro desmorona, o mundo interno desaba. Mas o amor para o estoico não é o centro, é uma parte bela da existência, mas não é o fundamento da identidade. Imagine sua vida como uma casa. Se o seu parceiro é a única parede que sustenta tudo, você está sempre a um sopro do colapso. Mas se você constrói múltiplas colunas com seus valores, projetos, amizades, espiritualidade, então, mesmo que o amor termine, você permanece de pé. O amor com liberdade e o paradoxo. Aqui está o paradoxo mais poderoso do amor estoico.
Só ama verdadeiramente quem está disposto a deixar ir. Isso não significa desistir fácil, não significa frieza ou indiferença. Significa que o amor não nasce do controle, nasce da liberdade. Você escolhe estar com alguém dia após dia e o outro também escolhe você, sem aprisionamento, sem chantagem emocional, sem medo. Vamos a mais frases para inspirar. Ame como se fosse perder, e então você amará de verdade. Não se trata de não sentir, mas de não se perder no que se sente. Tudo o que está fora de você é emprestado pela vida. Cuide com amor, mas não se apegue como dono. Comparando o amor com um jardim, imagine um jardim. Você planta, rega, cuida, mas você não controla o clima. Não força a flor a desabrochar, o amor é igual, você cuida, mas não exige. Você nutre, mas não prende. Você oferece presença, mas não exige garantias. Esse tipo de amor é raro, mas é o único que verdadeiramente liberta. Quando o amor termina, vamos falar da dor. Sim, os estoicos sentem dor. Eles só não se deixam ser dominados por ela. Quando um relacionamento termina, o estoico sofre, chora, reflete, mas ele não se anula, não perde a dignidade, não entra em colapso, porque ele treinou sua mente para saber que tudo pode mudar. Marco Aurélio escreveu em seu diário: aceita então tudo o que acontece, pois mesmo o fim é parte da natureza. Essa aceitação não é resignação, é sabedoria, é coragem emocional. Vamos para a técnica prática que será uma meditação estoica para o amor. Experimente essa prática. Todos os dias, por 3 minutos, feche os olhos e diga: eu amo essa pessoa, mas ela não me pertence. Eu escolho estar aqui hoje, e se o fim vier, ainda assim estarei comigo. Nada que eu perca do lado de fora pode roubar o que construí por dentro. Essas palavras te fortalecem, elas te preparam, elas te libertam. Histórias para te inspirar de pessoas que aprenderam a deixar ir. Lucas viveu 5 anos ao lado de alguém que ele acreditava ser o amor da vida. Mas um dia ela foi embora. Disse que precisava de outra coisa, que queria outro caminho. Lucas caiu, mas não demorou a levantar. Ele escreveu em seu diário, inspirado pelos estoicos: ela partiu, e eu permaneci, porque o amor que me sustentava sempre esteve em mim. Mais frases. Aproveite e anote todas. Você é capaz de amar sem se abandonar. A perda só destrói quem fez do outro seu chão. O fim de um amor não precisa ser o fim da sua vida. A liberdade emocional é a maior forma de amor próprio. Hoje você aprendeu que é possível amar sem medo de perder, que o amor verdadeiro é livre e nunca nasce do desespero, que a perda pode ser uma dor, mas não precisa ser o fim da sua paz. Você agora carrega consigo uma nova visão sobre o amor, uma visão estoica, forte, clara, libertadora. Comente aqui: eu escolho amar com liberdade. Essa frase vai te acompanhar nos dias bons e nos dias difíceis. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para continuar nessa jornada estoica de amor, consciência e força interior. Depois de tudo que você ouviu, depois de cada palavra, cada história, cada pergunta, fica um silêncio, um espaço entre o que você sentia e o que agora você entende. Porque agora você sabe que é possível amar sem se perder, dedicar-se sem se anular, sentir sem se prender. Você começou essa jornada achando que precisava escolher entre 2 opções: amar com intensidade ou proteger-se com frieza. Mas descobriu que existe um caminho do meio, um caminho onde o amor não é peso, é potência, onde o relacionamento não te afasta de quem você é, mas te aproxima ainda mais. Você aprendeu que o amor estoico é consciente, a dedicação estoica é livre, a liberdade estoica não é distância emocional, é raiz interna. Você foi guiado por mestres que viveram há mais de 2000 anos, mas que ainda falam diretamente ao seu coração. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Homens que amaram, perderam, sofreram e escreveram não para fingir força,
mas para cultivar sabedoria. Os estoicos nos ensinam que nada pode ser amado de verdade, se antes não houver amor pela própria alma. Como você espera oferecer ao outro algo estável, se você mesmo está em ruínas por dentro? Você agora entende. O verdadeiro amor não começa quando você encontra a pessoa certa. Começa quando você se encontra, quando você faz as pazes com suas sombras, quando você para de cobrar do outro aquilo que nem você construiu em si, quando você para de implorar por migalhas, porque aprendeu a se alimentar da sua própria dignidade. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até aqui, assistiu até o final, é porque algo dentro de você está mudando. Talvez seja uma ferida que você carrega há anos. Talvez um término que te deixou perdido. Ou um relacionamento atual que te desafia a ser alguém mais forte, mais consciente, mais livre. Não importa o que te trouxe até esse vídeo. O que importa é o que você escolhe fazer com isso agora. Por quê? Consciência sem ação vira peso. Mas consciência com prática vira liberdade. Talvez hoje você esteja em um relacionamento. Ou talvez esteja só. Talvez esteja recomeçando. Ou ainda tentando se curar. Seja onde for que você esteja, o estoicismo pode ser seu guia, não para endurecer seu coração, mas para blindar sua essência. Porque o amor não é o problema. O problema é a falta de estrutura interior que nos torna reféns dele. Construa essa estrutura, com reflexão, com prática, com coragem. E quando o próximo amor chegar, você vai estar diferente, mais lúcido, mais leve, mais você. Antes de encerrar, quero te deixar com uma pergunta. Uma que vale mais do que todas as respostas que eu te dei até aqui. Você está pronto para amar? Mesmo que isso não dure para sempre? Se a resposta for sim, você aprendeu a lição mais importante de todas. Parte 8, chamada inspiradora. Se esse vídeo tocou sua alma, comente aqui embaixo: eu escolho amar sem me abandonar. Essa frase é um compromisso, um voto de liberdade interior. Se você quer continuar nessa jornada, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que também precisa aprender a amar sem correntes. Vamos seguir juntos, aprendendo com os antigos, transformando o presente e construindo relacionamentos onde o amor não aprisiona, ele liberta. Qual lição desse vídeo mais te marcou? Comenta aqui e segue com a gente nessa vida estoica.